outras palavras. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 26 de novembro de 2022. Sou o professor Júlio César. Seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Escute o que a gente tem a dizer. Por favor, se você concordar ou discordar, dê sua opinião educada. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas ninguém é obrigado a ser ninguém precisa ser grosseiro e estúpido em relação aos outros, né? Compartilhe. Dá like. Muito. E nos ajude, se inscreva no canal se for de seu interesse, acione o sininho das notificações, etc, etc. Muito bem, vamos ao vídeo de hoje. Este pequeno vídeo é baseado em algumas leituras, tais como Uma História das Copas do Mundo, Futebol e Sociedade, de Ayrton de Farias, um livro espetacular, Glória Roubada, O Lado Triste do Futebol, de Edgardo Martólio, e O Brasil Dança com o Diabo, Copa do Mundo, Olimpíadas e a Luta pela Democracia, de Dave Zirin. Além de uma série de entrevistas que eu li em revistas, Veja, Isto É, enfim. E a minha própria memória, tanto a minha memória afetiva, por causa do meu pai, da Copa do Mundo, já falei sobre isso aqui, quanto a minha memória histórica, memória de vida, que eu vi, que eu ouvi, que eu presenciei, enfim. O hábito de misturar política e esporte e política é muito antigo, né? O que não quer dizer que seja algo bom e, portanto, aceitável. É verdade. Por exemplo, Benito Mussolini ameaçou os jogadores e o treinador Vittorio Pozzo vincere ou subirne le conseguenze. Vençam ou arquem com as consequências. Porque, primeiro deixa eu dizer, Vittorio Pozzo foi o maior treinador da história da Itália, campeão da Copa de 34, campeão da Copa de 38 e campeão da Olimpíada de 36. Acho que é o único treinador na história que ganhou 2 Copas do Mundo e uma Olimpíada. Medalha de ouro numa Olimpíada. Tudo junto assim. De 34, 36, 38. A Copa de 34, Mussolini queria, porque queria a vitória. A Copa foi realizada na Itália. Então a Itália tinha que ganhar para mostrar o poder do regime fascista, e Mussolini mandou um recado para Vittorio Pozzo e la squadra azzurra: vincere ou subirne le conseguenze. Vençam ou arquem com as consequências. Você tem ideia que a sujeira já vem daí, né? Mussolini ameaçou o time da Itália e o seu treinador. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. A Olimpíada de 1936, na Alemanha, criou um modelo que é copiado até hoje, usando jovens na abertura, exercitando-se ou executando danças típicas, com trajes típicos, né? Preparando o público para o clímax, que seria um atleta loiro e ariano, para acendendo a pira olímpica num ato solene. O ministro da propaganda do Terceiro Reich, Paul Joseph Goebbels, usou e abusou disto para glorificar a raça ariana. Sua vagabunda capivara. Teve o famoso filme Olímpia, de Leni Riefenstahl, a cineasta de Hitler. Teve livros, teve cartazes, veja aí. A Olimpíada de Tóquio, em 1964, usou um garoto nascido em Hiroshima para acender a pira olímpica numa mensagem política clara. O Japão foi destruído,
mas se reergueu. A Copa de 1978 na Argentina, a Copa mais roubada da história, foi escandalosamente usada pela ditadura militar para glorificar seu regime, esconder as torturas e crimes, assassinatos ordenados pelo então ditador da Argentina, Jorge Rafael Videla, hijo de puta. Por conta da grave situação econômica e social, a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, ambas realizadas no Brasil, que tinham a pretensão de ser usadas para glorificar o governo PT, o governo do PT, dos petistas, por conta de tudo que tinha acontecido, desemprego, inflação, tiveram resultados adversos. Dilma levou uma vaia gigantesca na abertura da Copa do Mundo de 2014. A Copa de 2018 foi utilizada por Putin para esconder seus crimes, sua corrupção e suas eleições fajutas, cretinas. Tudo isto, meus queridos, aconteceu com a conivência e a colaboração da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional. Entendeu? É isso. Você entendeu, velho? Quando eu era garoto, durante a ditadura militar, né, minha infância e juventude, durante a ditadura militar, vi muita gente torcer contra a seleção canarinho porque julgava que uma vitória na Copa do Mundo favoreceria o governo. Meu amado pai me ensinou a não misturar alhos com bugalhos. Ele detestava a ditadura militar, mas ele amava a Canarinho, né? E jamais torceria contra ela. Pois bem, chegamos aqui na Copa de 2022, no Catar, um país que usa trabalho escravo, que persegue brutalmente homossexuais, cujo governo é ditatorial. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então por que essa Copa acontece lá, em plena era do politicamente correto? Porque foi comprada, porra. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A FIFA e o Comitê Olímpico Internacional são dois poços de corrupção. Me amassa que eu estou passada. Veja só, entrou tristemente para a história a proibição da FIFA que os jogadores usassem uma braçadeira com as cores do movimento LGBTQIA+, para lembrar que no Catar essas pessoas são discriminadas, humilhadas e de alguns dizem até assassinadas. Mas a FIFA proibiu. Pois é. Quinta-feira passada, anteontem, dia 24, a seleção canarinho entrou em campo e ganhou bem da Sérvia, com 2 gols de Richarlison, o Pombo. Aliás, o segundo gol, que golaço, la puta madre, que golaço, la puta madre. Porém, 2 jogadores saíram machucados de campo. O lateral Danilo, que fez um partidaço, e Neymar. Vamos fazer agora uma digressão. Vamos sair um pouco do tema, vamos introduzir uma outra coisinha e daqui a pouco a gente volta ao tema principal. Um dos episódios mais nojentos de Jair Bolsonaro, a meu ver, pelo menos, foi quando ele imitou pessoas que estavam morrendo por falta de ar naquela época da pandemia de Covid-19. E aquela história de dizer que eu não tenho nada a ver com esses mortos, eu não sou coveiro. Cara, isso me encheu de repulsa pelo tal Jair Bolsonaro. Porque eu também não sou coveiro, mas eu tenho empatia. Eu sei me colocar no lugar do outro, eu sei me comover com a perda que as outras pessoas têm, com as dores que as outras pessoas têm. Graças a Deus eu tenho esse sentimento, eu não quero morrer, eu quero ficar sem ele nunca.
Eu gosto de sentir, perceber o sofrimento alheio e me solidarizar com eles. Não é porque eu sou coveiro, não, imbecil. É claro que a esquerda brasileira caiu de pau em cima de Jair Bolsonaro por conta disso e com toda razão. Mas olhando hoje, eu tenho certeza que aquilo ali era só... Por que eu estou falando disso agora? Porque estas mesmas pessoas que denunciaram e desceram a porrada em Jair Bolsonaro por falta de empatia e etc., foram as mesmas pessoas que postaram, que publicaram isso que você vai ver agora. Veja aí. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Ok. Houve um equívoco. Cara, esse Janones me brulha o estômago. Que sujeito nojento. E aquele outro, Gregório de Vivier, uma desgraça cujo caráter como é que eu posso dizer? É igual ao tamanho físico dele. É proporcional ao seu tamanho físico, o caráter dele. Sabe, um negócio nojento, eu andei lendo as publicações, tinha gente que dizia nos comentários desses caras, lá os seguidores deles, os caras tinham pessoas que diziam assim, que pena que ele não quebrou a perna, morra, sabe? E essas mesmas pessoas, como é que eu posso dizer, se propõem a mudar o Brasil, com tanto ódio e falando mal do ódio alheio. Para completar, Gleisi Hoffmann, a menina do narizinho arrebitado, a amante, disse sobre a contusão de Neymar, quando Neymar saiu de casa. Vai tarde, já vai tarde. Randolph Rodrigues disse que depois que apoiou Jair Bolsonaro, Neymar nunca mais foi o mesmo grande entendido de futebol. Na boa, se você pedir a Gleisi Hoffmann ou a Randolph Rodrigues que expliquem a diferença entre os modelos táticos 4-3-3 e 4-4-2, eles não dão nem para começo, eles não sabem nem como começar. Porém, por pura intolerância política, se metem a comentar sobre aquilo que não entendem. Neymar, com toda a sua estupidez, tem o direito de ser o que ele é. Goste-se ou não de sua opinião política, ele tem o direito de tê-la. Ou será que opinião política só merece respeito se concordar com a minha ou com a sua? A pessoa que discordar de mim, a opinião política dessa pessoa não merece respeito. Não é assim que se trata, não. Né? É correto, eu lhe pergunto, coloque aí nos comentários, é correto fazer o que alguns membros da equipe do governo de transação desculpe-me, governo de transição. É correto fazer o que algumas pessoas do governo de transição estão fazendo com o Neymar? Ou seja, eles pensam assim, como o Neymar apoiou Jair Bolsonaro, então vamos comemorar sua contusão, vamos zombar de sua dor, vamos ridicularizar seu momento mais difícil. E estas são as mesmas pessoas que pregam o fim da polarização, que pregam a união entre os brasileiros, são as mesmas pessoas que pregam o amor, que vão reconstruir o Brasil. Hipócritas. Eu acho que sim. Dois errados não fazem o certo, já dizia minha mãe. Os jogadores de futebol são ídolos de milhões de pessoas,
mas não são e nunca foram modelos de comportamento e de opinião. Por exemplo, em plena ditadura militar, o povo pedindo nas ruas o direito de voto, e Pelé disse que o povo brasileiro não sabia votar. E isto em nada abalou o seu futebol majestoso e único. Maradona, então, foi preso na Itália por envolvimento com a máfia, se drogou com cocaína e o diabo a quatro, foi eliminado de uma Olimpíada por doping, deu tiro em jornalista. Mas seu futebol era grandioso. Entendeu? Veja aí, as coisas têm pesos diferentes. Agora, definitivamente, os políticos e seus fanáticos seguidores, vamos pegar dois exemplos, Janones e Duvivier, não são os craques de paletó, graças a Deus. Vão cuidar dos assuntos que lhes competem, saúde, escola pública de excelente qualidade, segurança pública, proteção à sociedade, combate à corrupção. Entendeu? Vão cuidar disso. Vão destilar seu veneno no raio que os parta. E deixem-nos curtir a Copa do Mundo em paz. Poupe-nos de sua hipocrisia deslavada. É isso aí.